Olá, boa tarde. Nós estamos mais uma vez aqui com o programa Gente pelo Caminho. Estou muito feliz de estar com vocês nessa quarta-feira e com a nossa coaching aqui, Lailma Maia. Tudo bem, Lailma? Tudo bem, boa tarde a todos. Um prazer, um enorme prazer estar aqui hoje com vocês. E hoje o nosso estúdio está completo, está assim, cheio de visitas ilustres. Estamos aqui com o Corinto Meff, da banda BR-080, representando a banda. Obrigada, Corinto, por ter aceitado o nosso convite. Aqui. Estamos aqui também com o Gel, cantor e compositor. Isso, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E com o Celso Arias, da banda Rocomotiva. Valeu, Kalino. Obrigado pelo convite. Vamos lá, moçada. Então, essa galera todinha que está aqui hoje veio em especial para fazer a música Tempo Perdido, do Legião, porque hoje o tema é sobre o tempo. Perdido é o que a gente vai discutir, vai debater aqui hoje, se é perdido, se não é perdido, enfim. Tantas reflexões sobre o tempo. E eu já quero entregar para vocês, meninos, para vocês darem um show aí pra gente. Com certeza um hino de Brasília, né? Um hino, com certeza. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi um dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, a tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão
Uhul! Lindo demais. Que lindo! Amei! Lindo! Nossa, que delícia! Nós que somos de Brasília, essa música ela traz assim um sentimento assim dentro da gente, vai mexendo lá dentro, né? É assim impressionante como marcou uma geração inteira, né? E o tema ele é muito interessante porque fala sobre o tempo perdido, né? A música fala que todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, isso é fato. Mas tenho muito tempo. E o que esse mundo que a gente está vivendo hoje, o que se fala é sobre produtividade, sobre gestão do tempo, as empresas cada vez mais cobrando metas e as pessoas cada vez mais atoladas em compromissos. E tem a questão da família, né, que muitas vezes relegada a um segundo plano em função de toda essa produtividade que é exigida das pessoas. E a nossa ideia hoje foi trazer esse tema que é tão pertinente às nossas vidas, né? Para quem tem família, para quem tem filho, para quem está no mercado de trabalho. E aí, como é que faz para gerenciar tudo isso, para ter o tempo de qualidade com o filho, com o maridão, com a esposa, com a namorada, com o namorado, né, com os filhos? Né, tanta coisa para administrar e estudo que é exigido cada vez mais das pessoas, cada vez mais qualificação, cada vez mais cursos. Hoje, graduação já não significa tanta coisa, uma pessoa dizer que é graduada, e vai essa loucura, e até que ponto toda essa exigência faz um bem realmente para as pessoas, ou está virando uma loucura total. Uma competitividade exacerbada, que exaure as pessoas, que leva as pessoas à exaustão. E aí a gente vê aí tantas doenças se manifestando, síndrome do pânico, depressões, e enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas para fundamentar o nosso debate, a gente vai assistir um vídeo, tá, meninos? Tá bom? Perfeito. Isso aí. Eita, gente, será que a gente consegue estar aqui quarta-feira que vem? Que responsabilidade, hein? A gente depende das borboletas deixarem a gente estar aqui, a gente está enrolado. Pelo menos aqui tem muito verde, né? Pelo menos isso. Mas uma coisa interessante da teoria do caos é que ele fala que, às vezes, coisas pequeniníssimas, por exemplo, numa matéria que eu li sobre a teoria do caos, ele deu um exemplo seguinte. A pessoa sonha em fazer vestibular para uma faculdade lá que ele sonha da vida dele, estuda igual um louco. No dia ele pega um ônibus, o pneu fura. Geralmente a prova é final de semana, tem menos ônibus, não passa outro ônibus, a pessoa perde o vestibular. Para não ficar sem estudar, acaba fazendo vestibular para outra universidade, às vezes para outro curso. E mesmo que fosse o mesmo curso, ele vai conhecer outras pessoas, vai fazer outras amizades, e talvez a mulher da vida dele que estivesse na outra faculdade, ele vai conhecer uma nova pessoa agora, e uma família que poderia ter se formado com outra pessoa, completamente diferente, outros filhos, outros nomes. Olha que loucura isso, assim, de repente... Trazendo aqui para Brasília, né, para a realidade de Brasília, você pode colocar... No caminho pode ter congestionamento, semáforo quebrado, o que mais? Vários problemas que podem ter tirado ele do caminho também, né? Exatamente. Por isso que eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é nada definitivo e tudo pode acontecer também. Exatamente. Nos dois lados, sabe? E tem um detalhe, mas ele ainda pode encontrá-la no futuro, porque também existem encontros e desencontros da vida, né? Então, por mais que naquele momento não tenha acontecido, pode ser que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele a encontre novamente. Então, a gente também não consegue fazer com que todos os mecanismos funcionem como nós gostaríamos. O Einstein diz que o tempo é uma ilusão. Então, olha que interessante, ele comenta que tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro são objeto de uma ilusão. E você também perceber a parte mais estricto senso da palavra tempo, ela é bem certinha, ela é bem fechadinha. Nós temos os dias, nós temos as horas, nós temos os meses, nós temos o ano. Então a gente olha para o tempo e vê o diapasão muito aberto. Ao mesmo tempo que ele é algo que pode nos passar um elemento de restrição, ele também, pela própria definição de Einstein, abrir um incomensurável caminho de possibilidades, né? Que eles podem, no dado momento, aproximar
depois desaproximar e depois aproximar de novo. Isso é incrível na vida. Isso que o Corinto está falando remete ao processo estocástico. Que ele fala no processo estocástico que a vida, uma cidade, ela é o resultado da experiência de milhões de pessoas. Se nós não estivéssemos aqui, seria diferente Brasília, concorda? Se o Legião não tivesse nascido em Brasília, como seria Brasília? As outras pessoas de fora de Brasília também, né? As pessoas que chegaram de fora, Isso. trazendo toda a sua cultura de fora, fez o que é Brasília hoje, né? Exatamente. Se fosse só, sei lá, as pessoas de Tocantins aqui, né? Só pessoas de Tocantins aqui em Brasília. Seria uma outra realidade, seria uma outra culinária, outra música talvez, né? Outra cultura. Né? Seria um forró. E aí o processo estocástico fala isso, que é a soma de milhões de experiências de milhões de pessoas que forma um determinado lugar. Né? Que é isso que você colocou em relação ao Einstein, que o Einstein fala que o tempo, a princípio, ele é uma ciência determinística, mas nem tanto. Ela tem milhões de possibilidades. Então, assim, dá para medir o tempo, assim, 3 casas decimais fizeram que o resultado fosse completamente diferente, né? E aí eu gostaria de trazer uma reflexão. Imagina os grandes atletas que perdem por milésimos de segundos. A vida deles é alterada significativamente para o resto da vida por causa de milésimos, de décimos de segundos. E aí, Laíma Maia, nossa coaching? Olha, essa abordagem, assim, primeiro uma grande responsabilidade, né? Falar de tempo, que é o recurso mais justo, vamos assim, falar em comparação com todos os outros recursos que nós temos, porque ele é exatamente o mesmo para todas as pessoas, independente da classe social, independente da categoria, do credo, de qualquer outra coisa. Então, falar dessas consequências, né, como a teoria do caos está trazendo, nos mostra, assim, uma responsabilidade enquanto pessoas, mas não uma responsabilidade com o outro, ou com algum resultado, ou com algum feito, mas uma responsabilidade comigo mesmo, uma responsabilidade conosco, né, com a nossa vida, porque uma escolha, por mínima que seja, pode mudar completamente a minha vida, pode mudar completamente a vida de quem está do meu lado, do lugar onde eu moro, né, das pessoas que me rodeiam. Então, olha a responsabilidade aí de escolher. E aí é o conceito que o coaching traz muito forte, que nós somos resultados das nossas escolhas, somos resultados das nossas experiências, por isso estamos aqui. E quando eu me junto com você, mudou de novo, né? A sua vida mudou por causa desse momento, a minha vida mudou por causa desse momento. E que responsabilidade nós temos, né, no universo, a contribuição que a gente tem para o universo. E aí eu quero abordar um aspecto da frustração, porque quantas coisas geram frustração para a gente no dia a dia? Uma batida de carro, uma coisa que você fala assim, poxa, se eu tivesse saído 3 segundos depois, ou 3 segundos antes, se eu não tivesse em determinado lugar em tal horário, não teria acontecido tal coisa, né? E ontem eu reassisti o Efeito Borboleta, que eu já havia assistido há muito tempo e achei aquilo assim incrível, essa reflexão. E eu relembrei o final e eu fiquei chocada, porque no Efeito Borboleta, ele tem um dom de voltar no tempo, e só que ele perde a irmã na adolescência, num incêndio. E ele volta com o dom que ele tem para salvar a irmã. Só que qual é a consequência dele salvar a irmã? Ele salva a irmã, mas não dá tempo de salvar os pais. Então ele perde o pai e a mãe. Então a vida havia proporcionado para ele que ele perderia a irmã no incêndio e os pais ficariam vivos. Daí ele volta achando que ia consertar tudo, salva a irmã, mas ele não imaginava que a consequência disso seria perder os pais. Só que a consequência ainda é muito maior do que isso. Porque a menina se apaixona por ele e passa a ser uma louca. E ela começa a assassinar todas as mulheres que se aproximam dele. E passa o filme inteiro ele tentando consertar e ele não entendendo, tinha uma variável ali que ele não entendia, porque parecia que o assassino estava sempre à frente dele. E ele tentando consertar, falando, caramba, mas eu me sinto tão fraco, me sinto tão impotente, eu tento fazer as coisas certas, e cada vez que ele voltava, o resultado era pior. Uma hora ele volta paralítico. Mas, Kaline, eu percebo, nós somos muito determinísticos com relação a isso.
E o tempo, ele passa em função de uma capacidade que nós temos, os seres humanos, de observarmos o mundo. Os outros seres, eles não têm a mesma percepção que a gente. Então, talvez por essa percepção nossa, esse nosso lado racional, nós começamos a desenvolver uma tentativa, que eu acho inócua, de você querer controlar todos os elementos que estão à sua volta. Eu acho que o segredo não é você ficar pensando os 3 minutos antes ou os 3 minutos depois. É isso aí. O segredo é como você vai lidar com essa situação quando ela acontecer. Porque de alguma forma ela vai acontecer. Alguns elementos você vai conseguir evitar se você usar justamente essa sua capacidade. Pegando o teu exemplo do ônibus para o vestibular, se você sabe que é domingo, se você sabe que tem menos ônibus, e que você sabe que pode acontecer algo numa cidade como Brasília, você não vai pegar aquele, você pega um antes. Bem, mas se ele pegar esse um antes, pode acontecer que essa mulher da vida dele não esteja lá na faculdade. Mas assim é a vida. Então é muito melhor você tentar lidar. Se você tem essa capacidade de antecipação, você tem que lidar com a capacidade de antecipação. Se você vai lidar muito mais com as situações que elas vão ocorrer ao acaso, você também tem que estar preparado para elas, né? Então, de alguma forma, essa confluência, ela acontece, queiramos ou não. E tem gente que chama isso de estar antecipado para as coisas, tipo como, não, você é muito nervoso, para de pensar no futuro. Talvez eu tenha essa mesma visão, assim, tipo, não é antecipar porque você é uma pessoa nervosa, mas é realmente estar preparado até para o pior, né? Você tem que estar preparado, tem que estar ali, principalmente a gente, né? Tá com violão, a gente tem que tocar. Se estivesse aqui, faltando 1 minuto para começar, a gente tocar, fazer o primeiro acorde, soltar a corda do violão, né? Tipo, não trouxe corda, né? Como assim não trouxe? Tem que estar preparado, tem que ter corda, tem que ter um cabo novo, tem que estar tudo na mão, perto, assim. Então é isso que eu concordo contigo nesse negócio de antecipar, estar preparado, assim. Mesmo não estando preparado, na verdade. Né? É interessante o que o Celso está colocando. Você me lembrou de uma coisa muito legal, Celso. Quando eu me casei, eu quis fazer uma surpresa pro meu marido. E eu entrei cantando. Olha que louca. Eu entrei, eu desci uma escada, imagina, eu já estava nervosa. Tudo para dar errado, né? Tremendo igual vara verde. A casa que eu casei, eu ia descer uma escada de noiva com vestidão e cantando. Olha que loucura. E meu pai tocou. E meu pai é um cara muito precavido. E o que aconteceu? O microfone sem fio deu pau. Não funcionou. Simplesmente do nada. Só que meu pai tinha 10 metros de cabo, fio, né? de cabo, no carro. Entendeu? Agora, olha que loucura maior. Eu de vestidão, descendo a escada, cantando e com o microfone com fio. A probabilidade de eu tropeçar e sair rolando escada abaixo era muito grande. Mas acabou que Deus foi bom para mim, que botou os anjos lá me segurando e deu certo. Mas assim, essa questão da previsibilidade, Corinto, até isso eu questiono. Porque até que ponto é possível a gente prever, e qual foi a palavra que você usou? De se antecipar, essa capacidade de antecipação. Até que ponto isso é possível? Eu considero que seja pequena, porque justamente como você tem que partir de alguns princípios que nós temos como crenças também. Então, se nós também observarmos que nós somos sistemas, eu também tenho muito alinhamento com o pensamento sistêmico, por exemplo. Sim. Então você começa a perceber que os outros fatores, eles também vão estar se movimentando independente disso. O físico John Weller, pegando o que a nossa coaching aqui estava comentando, ele disse, se não fosse o tempo, tudo aconteceria ao mesmo tempo. Ele tem uma reflexão sobre isso. Então, o tempo serve para fazer essas compartimentações. Dentro dessas compartimentações, os sistemas estão se envolvendo o tempo inteiro. Não tem como você mesmo, buscando essa antecipação, conseguir lidar com todos os fatores. Eu acho que só tem uma vantagem. A vantagem é você estar preparado para o que poderá vir a acontecer, inclusive o que você não está planejando. Uma dificuldade que nós temos como ser humano é você lidar com esse elemento controverso. Então, por isso que eu digo que, para mim, a minha percepção sobre o tema, mesmo com relação ao tempo perdido, o tempo perdido vai acontecer na sua vida sempre em algum momento. Não tem como, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas se você sabe lidar com essas adversidades, a minha percepção é que você vai viver um pouco melhor. Eu acho que o importante é a passagem terrena que nós temos. Até porque nós temos trabalhado muito na sua ótica de apresentação do programa, a gente tem trabalhado muito o nosso lado racional, o nosso lado material, o nosso lado físico, e a gente tem deixado o lado emocional, o lado espiritual em especial,
alguns outros lados, que nós temos algumas outras dimensões que poderiam, inclusive, nos ajudar a entender melhor esse mundo. Então, não adianta você querer explicar o mundo por uma dimensão só. Você vai estar sempre te faltando alguma coisa para poder entender um pouco mais. Não, e é interessante isso, Corinto, porque ninguém vai conseguir fazer tudo o que quer também. E mesmo que se faça o que quer, às vezes a consequência disso não é a que é desejada, não é a esperada. Então, lidar com essa frustração é extremamente importante, porque a nossa vida não é flores o tempo inteiro, né? Porque se fosse flores, eu acho que seria até chato, né? Nossa. Seria até desagradável você ter o tempo inteiro a mesma coisa que você espera o tempo todo. Esse efeito surpresa, né? Esse efeito... que é o acaso, né? Às vezes que acontece sem esperar, isso também nos traz vida. E que a Kalina falou no início, a capacidade da pessoa lidar com essa frustração. Porque eu tenho que não só reagir às coisas, eu tenho que me precaver, eu tenho que me planejar, sabendo que ainda assim pode acontecer algo que vai fugir ao meu planejamento, mas que nem por isso minha vida acabou. Que, visto esse resultado, o que eu posso fazer? Visto esse resultado, se não é tão bom, como eu posso mudar? O que eu posso fazer para agregar? E assim, interessante essa abordagem, Laíma, porque o que tem acontecido é que o que eu tenho lido muito sobre, que a gente trabalha com treinamento, com capacitação de pessoas, e tudo aponta para uma coisa, é a gestão da emoção. É a coisa mais difícil. Porque o imprevisível, aquilo que não estava planejado, ele vai acontecer. O que nós temos visto, por exemplo, a mulher cada vez mais ativa no mercado de trabalho, cada vez mais adiando os seus planos de ser mãe, de ter uma família. E aí ela deixa para ser mãe aos 40 e por algum motivo não vai rolar, não vai acontecer. E aí a frustração que vem de, poxa... Eu estudei, eu trabalhei, eu construí um patrimônio. Eu estou preparada agora para criar um filho igual um rei. Sem nenhuma adversidade, sem nenhuma dificuldade, estudando nas melhores escolas. Só que até que ponto isso é o ideal também? Né? Eu fui mãe muito nova. Eu fui mãe com 23 anos, eu ia fazer 23 anos, e eu passei um perrengue danado, tive 3 filhos, né? Quando eu engravidei do terceiro, que eu estava usando o DIU, eu chorava, que eu falava assim, gente, eu nunca ouvi falar numa executiva com 3 filhos, e chorava, porque o meu sonho era ser uma executiva. Eu falava, como que eu vou conseguir administrar a minha vida? E assim... E deu certo, claro, com muito sofrimento, com muita ralação, sabe? Com muito choro, muitas noites sem dormir, ter que trabalhar no outro dia, ter que cumprir horário, sabe? E ligava para minha mãe, João Pedro tá doente, já deixava o menino com sacola e carteirinha do plano na porta do hospital e corria pro trabalho, que eu já não tinha nem cara de falar pro meu chefe, meu filho tá doente. Mas assim, o que a gente estava até conversando um dia desse com um grande executivo, dono de uma rede de clínicas de saúde em Brasília, foi que ele falou o seguinte, essa geração nova, que é a geração Y e a geração Z, assim, os pais se prepararam tanto para os filhos não passarem por adversidade, que os filhos vieram para o mundo, eles não nasceram, eles estrelaram, né? O carinha tem tudo, nunca pegou um ônibus na vida, não tem dificuldade nenhuma, entendeu? Anda com o melhor tênis, estuda na melhor escola, tem papai e mamãe para levar e buscar, ou tem motorista, ou seja lá o que for. Aí sabe o que acontece? A pessoa não desenvolve uma musculatura emocional, não vem preparada para lidar com o não, com a limitação, porque ela vai acontecer em algum momento, por mais que os pais coloquem numa redoma de vida e falem, olha meu filho, você vai estrelar. Né? Ele estava até comentando, e por acaso, na mesma semana, eu estava lendo uma reportagem sobre as festas infantis no Brasil. Os alemães, eles riem das nossas festas infantis, porque as festas hoje viraram casamentos. Uma loucura. A criança tem 1 ano, não sabe nem para que serve aquilo, entendeu? E assim, gasta-se horrores numa festa de 1 ano, e aí a criança vem com essa ilusão de que a vida é isso. Eu vivo isso... Todo fim de semana eu vivo isso. Assim. Minha esposa é espanhola, então toda festa que a gente vai, assim, ela chega, olha e fala assim, Celso, o que é isso?
O que é criança, Celso? Eu falei, é criança, cara, calma aí. Assim, no Brasil é assim, né? Nossa, por que vocês fazem isso, né? Por que todo esse aparato, assim, porque toda essa estrutura é só para ela, não é para vocês adultos, é para ela só. Coloca um pula-pula aí, algum bolo para eles, é isso que eles querem. Canta parabéns. Né? Mas você vê, Karina, o que é, olhando essa abordagem, o que eu acho que é uma questão evolutiva desse processo? O que você está dizendo, ele é uma melhoria da vida material das pessoas, é inegável. Isso todo mundo quer, de alguma forma. Mas como nós temos dificuldade de fazer outros avanços, a gente poderia colocar como desafio para esses filhos algo mais coletivo. A gente poderia colocar como desafio para esses filhos... É muito grande. Como eu conseguiria melhorar os problemas que nós temos de fome na África, em outros países, até no Brasil, que ainda tem. Então, na verdade, quando você resolve o plano material sem nenhuma outra perspectiva, a sociedade não avança. Então, essa redoma que foi criada para ele, ao mesmo tempo, o afasta da realidade. Né? O deixa fora do contexto que nós passamos, né? Que algumas gerações passaram e que eles não estão passando. Mas se esses desafios fossem colocados para ele, certamente eles buscariam a mesma energia que nós buscamos para ir atrás de um ônibus, para caminhar a pé em determinado lugar, eles buscariam para ver como eu vou ajudar uma outra pessoa que não tem esse tênis, uma outra pessoa que não consegue estar nessa escola. Então, acho que, infelizmente, o tempo perdido que nós estamos tendo para isso hoje, em especial olhando do ponto de vista mais coletivo, é muito grande, porque nós temos muito para fazer. Algumas questões materiais são resolvidas, mas eu tenho certeza que ainda existem muitas pessoas que precisam ser resolvidas nessa questão material e em especial de como no campo emocional eu consigo levar esse desafio para as crianças, dizendo, olha, nós ainda temos muito para fazer, para justificar a nossa passagem aqui em vida. Essa é a minha percepção sobre isso. Muito legal a contribuição do Corinto. Domingo eu estava com as crianças na igreja. E eu preparei uma aula que depois... engraçado que eu preparo a aula para as crianças e eu que fico impactada. É engraçado, eu só que mais aprendo. Acho que quando eu estudo, quando eu preparo treinamento para adulto, eu aprendo. Mas quando eu preparo para criança, eu aprendo mais. E eu peguei um livrinho de histórias cristãs que falava sobre frutas gostosas e apresentando várias frutas e falando do fruto do Espírito, comparando com as frutas. Então eu fiz lá uma maçã, uma laranja, uma melancia, banana, e eu fui falando assim dos frutos do Espírito, né? Bondade, generosidade e tal, e paciência. E eu falei, gente, aí eu dando aula e refletindo, dando aula para eles e eu que estava sendo impactada com aquela história, porque eu falei, gente, quanto falta isso para a gente adulto, sabe? Quanto a gente está precisando de parar para falar de coisas simples, sabe, que são inerentes à nossa vida e que parece que a gente passou por um rolo compressor e, como você falou, a gente evoluiu muito materialmente e tal, mas e a evolução mesmo do ser humano, da alma, da emoção, da capacidade de perceber o outro? Ficando para trás, né? Você me lembrou do Augusto Cury. Ele escreve muito sobre gestão da emoção, ele é especialista nisso. E no início você falou dessas questões das doenças emocionais, né, dos resultados de que toda essa vida acelerada, esse tempo escasso, né, essa ânsia, essa busca, nos traz mesmo doenças. E uma da que ele cita é a síndrome do pensamento acelerado. Que a síndrome do pensamento acelerado, ela até traz outros males, né? Hoje, a população, o que a gente mais ouve falar é depressão. Algumas pessoas dizem que o câncer é oriundo de alguma coisa emocional. Tantas especulações existem, tantos estudos existem. Mas essa síndrome do pensamento acelerado, que faz com que as pessoas não parem para aproveitar o tempo que tem. E acaba fazendo coisas para suprir uma falta emocional com algo que é tão supérfluo que não vai suprir. Né, que não vai tirar aquele vazio, que não vai preencher aquela ânsia que a pessoa tem. E acaba usando o tempo de forma inadequada, acaba usando recursos inadequados e que não vai resolver as situações, como a criação dos filhos, por exemplo.
quanto eu me lembro da minha infância, né? Eu, quando criança, eu me lembro de uma cena, eu, meu irmão, meu pai. Eu devia ter uns 5 anos nessa época, mas eu me lembro nitidamente. A gente rolando na grama, brincando, e não tinha dinheiro, e não tinha grandes brinquedos, e não tinha nada de tão especial. Tinha uma grama. E isso me impactou muito. Eu me lembro disso hoje. E isso é aproveitar o tempo. Sol, né? Sol. Eu lembro, uns 2 anos atrás, eu era monitor de crianças em um colônia de férias. E eu trabalhei por mais ou menos um ano e meio. E foi uma experiência maravilhosa. Assim, eu sou pai de uma menina hoje, né? A gente tenta aproveitar o tempo dela da melhor forma possível, brincando com coisas do dia a dia mesmo, uma grama, uma areia, né? Uma árvore. Mas assim, os jogos lúdicos que a gente passava para as crianças, né? Tipo, um coelhinho sai da toca, um esconde-esconde. Gente, você precisava ver a cara das crianças hoje pensando nisso, sabe? Que é isso? Como assim? Como é que brinca? Eu acho que sei lá, os pais hoje estão tão perdidos nessa questão de se dar, fazer alguma coisa para o futuro da criança, para o futuro da família, que esquece um pouco dessas coisas, como antigamente, que a gente brincava, corria na rua, pulava, jogava bola. Então, assim, qual o tempo que eles estão aproveitando, né? Os pais dando tablets para as crianças hoje, não sei até que ponto isso pode influenciar negativamente na postura da criança futuramente, né? Só sei que o tempo, eu acho que está sendo um pouco mal administrado nessa questão do dia a dia, da correria, do pai e da mãe. Então, assim, as crianças hoje, para mim, tipo, estão vivenciando, não acreditam mais aquelas coisas que a gente tinha, como as brincadeiras infantis e tal. Então, sei lá, deveria haver um resgate ou nas escolas ou qualquer coisa. Os pais mesmo procurarem, né, sair com os filhos, levar no zoológico, num parque, aqui que é cheio de lugar, né? Mas não sei. Vamos ver, né, o que acontece. Parece assim que o tempo está perdido, mas não é o tempo em si, né? São as pessoas perdidas no tempo, né, na verdade. É isso aí. E uma das coisas que eu gosto de colocar nos meus treinamentos é que a gente fala muito sobre gestão de tempo também, né? E uma das coisas que a gente tenta passar para os empreendedores, já que os desafios são tão grandes, porque a grande maioria tem família, e hoje tem se buscado essa conscientização de eu não tenho que me preocupar só com o profissional, eu tenho uma família que eu preciso de amparar, porque a gente vê exemplos aí de inúmeros executivos muito bem-sucedidos e famílias destruídas, porque, na verdade, às vezes a única coisa que o filho quer realmente é um beijo, é um abraço, é um carinho, é a presença, e o pai está tão preocupado em dar ouro para os filhos, e o filho estava querendo um carrinho de rolimã para brincar na rua com o pai, uma pipa. Ele quer o processo, né? Ele quer o processo daquilo lá, ele não quer ganhar, né? Talvez sim. Melhor seria fazer o processo, pega a rodinha, pega a tábua, vamos martelando junto. É aquele tempo que é necessário, né? Não é pega lá, abrir a caixa, tá o brinquedo, beleza, brinquei. Acabou. Mas é que para essa modernidade, você fazer isso é uma perda de tempo, entre aspas. Tem outras coisas mais justamente por isso que a gente tem trabalhado mal essas outras dimensões. Porque se você encara que parar em algum momento para construir alguma coisa com o seu filho, passo a passo, você vai deixar de usar essa hora para estudar ou para o seu trabalho, isso causa um impacto imenso na sua vida. Porque, na verdade, você está acreditando que aquilo que em algum momento você não teve vai ser capaz de comprar a felicidade do seu filho. E não vai ser. É isso aí. E ainda há um outro determinismo hoje mais acentuado, e que nós que inclusive lutamos tanto, eu sou dessa geração que lutou muito mais por liberdade, por democracia, pela opinião das mulheres e dos homens, a gente perceber que algo que nós criticávamos lá atrás, que era nós criticávamos nossos pais porque eles queriam que nós fôssemos como eles gostariam. E acaba que, como a música nos ensinou, né? Nós continuamos sendo como os nossos pais. Isso já foi cantado inúmeras vezes por aí, porque você começa também a reproduzir isso, não percebendo que esse elemento do avanço do seu filho também vão ter outros sistemas interagindo, outros elementos interagindo, as amizades, a namorada e o namorado, às vezes os avós, às vezes o vizinho. Então são tantos elementos que estão à sua volta e a gente continua reproduzindo, só que com outro caráter. O caráter lá de trás, nós não tínhamos esses elementos e se controlava por uma outra forma. E hoje o controle mudou,
para esse presenteamento de elementos físicos e não do processo, como você colocou bem. Sim, o que importa é que eu dei alguma coisa para ele vai sorrir, mas ele não vai lembrar que vai lá brincar, que ele fez e vai lá brincar. Meu tempo é aqui, não exatamente. Contigo. Né? Não é você está brincando comigo, eu estou brincando contigo. E tem um pressuposto da programação neurolinguística que fala que as pessoas fazem a melhor escolha que elas podem no momento. E quando eu li isso, eu fiquei muito impactada, porque eu falei, como assim que as pessoas fazem a melhor escolha que elas podem no momento? Porque quando você passa por uma situação, seja de conflito, seja de alegria, de felicidade, ou seja do que for, você vai reagir com o que você tem dentro de você, com o que você está vivendo, com a sua experiência, com o seu mapa de mundo. E querendo ou não, se a estratégia é boa ou não, você vai fazer a melhor escolha que você pode naquele momento. Naquele momento, se a estratégia é ruim, você não poderia ter feito outra escolha. Porque você estava capacitado e preparado para fazer aquela escolha. Então, isso a gente repensa desde acidentes em trânsitos, em pessoas que se agridem, a forma como ela reage, foi o organismo dela gritando por alguma coisa. A pessoa está num nível de estresse absurdo, sabe? Ela mal está conseguindo, sabe, passar por tudo aquilo que ela está vivendo. Aí uma situaçãozinha, às vezes simples, num trânsito, provoca uma briga, provoca uma morte, provoca uma coisa. Mas por quê? Porque a pessoa não tinha condição de reagir de uma maneira diferente naquele momento. E até que ponto toda essa pressão que a gente está vivendo não está levando as pessoas a terem reações loucas, que algum tempo atrás, se você fosse pensar, como assim? Que caminho é esse que a humanidade tá indo? Que direção é essa? Sabe, assim, mas é por causa disso. Começa na infância, a falta do lúdico, a falta de brincar com o pai, a falta do processo, né, de interagir. Qual que é a melhor hora de tirar o pé do acelerador, né? Tira o pé do acelerador e respira e vamos começar de novo. Mas é que o pé no acelerador é uma questão física do organismo também. Nós sabemos que quanto mais você acelera a sua circulação, você diminui a sua capacidade de raciocinar. É isso aí. Então, essa aceleração que nós já temos em torno da produtividade, do trabalho, do dia a dia, se a gente traz isso para a nossa vida, quando acontecem as coisas que são do cotidiano, como um acidente de trânsito, você, na verdade, está reagindo com aquela mesma pressão que você está trazendo do seu trabalho. Tá junto. Eu já, nos últimos 10 anos, vou pegar dos últimos 10 anos, tive 2 acidentes onde eu não fui o culpado. Eu me recordo que as 2 pessoas saíram do carro mais apavoradas do que eu. Saíram mais preocupadas do que eu, mais estressadas do que eu. A primeira palavra que eu falei para os 2 foi, calma. Porque já aconteceu o acidente. Então, a pessoa está ali olhando o bem material, ela está olhando que ela me causou um dano, ela está olhando como ela vai pagar, ela está olhando que aquilo trouxe um problema, como ela vai explicar. Já são tantos elementos que você vai trazendo, mas o acidente já aconteceu. Mas talvez a pessoa saia também do carro já esperando que você já também... Já esperando assim, a minha... Não, ele então, vai ser violento também. Ele vai ser violento, tem que ser violento. Tem que então, crescer também. O que eu comento, que eu concordo contigo dos componentes estratégicos, mas a gente não pode nunca tirar a capacidade que nós temos, porque essa capacidade é inerente a nós. Que nós respirar. Temos de lidar com essas questões que vão acontecendo. Então, quem transforma um acidente pequeno num grande acidente também somos nós. Então, a gente não pode se esquecer desses elementos que nós temos que trabalhar conosco mesmo. Não tem uma outra alternativa, não tem outro caminho. E aí, o Corinto bem colocou isso. Vocês já observaram que quando a gente está na autoestrada dirigindo, na autoestrada você dirige a 100, 120, 140, né? Na BR, né? Quando você está viajando. E quando você volta para Brasília, você volta naquele ritmo louco. Aí quando você entra em Brasília, você quer ultrapassar todo mundo, você fala, opa, peraí, eu já entrei na cidade. Já saí da autoestrada. 60 quilômetros é tipo, nossa, que isso? Como assim? Você vinha a 140, de repente você baixa para 60? Você não sai do lugar, né? Praticamente. Né? Um bom exemplo para dar essa questão da aceleração que nós temos. É um excelente exemplo, é isso, exatamente. Não, uma vez, quando eu voltei depois de ter passado aqui 2 anos sem sair de Brasília, eu voltei lá para Mato Grosso do Sul, para minha cidadezinha pequena. E o trânsito é zero lá, não tem nada, assim, né? Eu estava com um amigo meu no carona, assim, entrei num balão para fazer um balão, não tinha carro, assim, né? Só que eu entrei todo doido, assim, entrando e saindo na rua, assim. Ele olhou assim, Celso, calma. Aí que eu respirei, falei, cara... Verdade, peraí. Não viu a bicicleta, não viu o cavalo, a criança brincando, que é outra referência. Engraçado que não tinha carro, não tinha nada.
Só que eu tava doido no balão, queria fazer, entrar logo ali, virar aqui, né? Com o ar daqui, assim, da cidade de Brasília, que você tem que atropelar todo mundo mesmo, vamos embora, porque 3 segundos é 3 segundos, gente, vamos nessa, né? E aí eu parei na esquina assim e falei, putz, é verdade, cara, peraí, calma aí. Vamos lá, primeiro, vamos curtir a minha cidade, olha que linda essa cidade de novo, né? É isso, Celso, calma aí, cara. Você voltou aqui pra Ponta Porã, tá tranquilo, aqui não tem... Relaxa, né? Relaxa. Tem uma questão mais moderna que eu acho bem interessante, até para quem está nos acompanhando refletir sobre isso, que é como o papel que a televisão teve, né, até porque estamos aqui transmitindo pela internet, estamos lidando com esse meio de produção, mas se nós pegarmos lá atrás, década de 50, década de 40, década de 60, quando a televisão estava chegando, imaginar que a televisão era um objeto de luxo. Então, as pessoas queriam ter uma televisão, não tinham dinheiro para isso, mas gostariam de ter porque era um objeto de luxo. Com o tempo, as pessoas, e ele se tornou universal praticamente, as pessoas começaram a assistir televisão. O fato de assistir a televisão, esse ato, também com o tempo se transformou numa outra coisa. A televisão passou a ser um membro da família. Sim. E com o tempo você deixa a televisão ligada sem saber por quê. Então quando você se propõe a chegar em casa e não ligar a televisão, esses 5 minutos dentro de casa, eles são terríveis. Eternos. Então se as pessoas começarem a fazer esses testes, quantos minutos eu consigo ficar sem nada e interagir com a minha casa? Interagir com as pessoas que estão na casa, isso é bom, hein? Viver a minha casa, isso não é trivial hoje em dia. Mas esse é um exercício do caminho de volta. Isso. Porque essa aceleração com alguns elementos que nós criamos, e hoje é o celular. O celular hoje é o máximo, né? A gente não consegue se desconectar do celular em nenhum momento para ouvir, por exemplo, esse fundo que nós estamos tendo aqui de uma água que simula uma cachoeira, uma água corrente. Isso transforma a gente se você interage com ela, mas você está tão aficionado que se você pergunta para alguém que está conectado o tempo inteiro, você escutou aquela cachoeira? Ele vai falar, que cachoeira? Ele não sabe. Então a gente também tem que saber lidar esse tempo, que ao mesmo tempo a gente conseguiu acelerar para a gente para trazer benefício, ele também, por outro lado, nos começou a trazer um conjunto de malefícios enormes, que é prejudicar a própria relação que a gente tem com os elementos que nós temos que interagir na vida. Isso é tão contagiante que a população inteira é desse jeito, né? As pessoas investem tempo mesmo em quantidade, não em qualidade. Por quê? Não sei, né? E essa sua fala, Corinto, me remete assim ao poder do hábito. O hábito, nós somos seres de hábito, né? E o hábito ele é constituído por 2 motivadores que o ser humano tem, ou dor ou prazer. Então, eu tenho uma atitude que me aproxima do prazer ou então me afasta da dor e é esse o meu objetivo, ou é me aproximar do prazer ou é me afastar da dor. E acontece que isso vira um círculo vicioso e esse hábito faz com que a gente, com que tenhamos atitudes, com que tenhamos alguns comportamentos que a gente não sabe porquê, mas não tem como mudar, a gente às vezes nem tem consciência disso. Né? A gente não para refletir, para entender o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e acaba perdendo tempo com algo que eu quero, porque eu quero bem, a minha intenção é positiva, mas eu não sei o que fazer e nem o que estou fazendo. E em Eclesiastes fala que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol e que para tudo há um propósito. Todas as coisas que acontecem na nossa vida há um propósito. E para aqueles que creem em Deus e que se submetem à vontade de Deus, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Porque Deus ele cuida da gente, mas ele nos trata como filhos. E ele nos corrige também. Né? Às vezes a gente, quando era criança, nossos pais falavam, não faz isso. Minha mãe, quando falava, cara, ela parecia o cavaleiro do apocalipse. Ela falava e ia acontecer, cara. Era impressionante. Já saía de casa com medo, já pisava fora de casa com medo. Vai acontecer. Porque era impressionante. Mas o que é isso? É a bagagem de vida, é a experiência de vida que a gente, quando a gente é jovem, a gente não consegue entender isso. E a gente só entende quando a gente é pai, quando a gente é mãe. Né? Que a gente fala, filho, toma cuidado, olha, o que você está fazendo? E em Eclesiastes, eu imagino que Deus ele tem esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado. E fala, olha, não faz isso, isso é prejudicial para você, não vai por aí. Tudo tem o seu tempo. Para tudo que se faz debaixo do sol há um propósito, há um motivo. A menina que morreu lá no incêndio, poxa, uma coisa terrível, fatal, trazendo aqui o paralelo com o filme, mas existia um porquê.
daquilo. E algumas coisas, como o Corinto bem colocou, não vai adiantar racionalizar. A gente não vai adiantar nem fórmula, nem os grandes cientistas. A gente viu lá no vídeo que 3 casas decimais mudaram completamente o resultado. Ele fez ali um teste para ver o que dava e, no entanto... Existe uma outra teoria que são das dimensões do mundo também, que não é uma teoria comprovada, mas também se acredita que a nossa decisão, quando ela é bifurcada, é como se existisse um mundo paralelo, que aquela decisão sua, ela continua acontecendo e você vive na sua dimensão com aquela decisão. São teorias que existem. Então, como seria o mundo se você bifurcasse para um outro caminho? Talvez se você juntasse um outro componente da física, que é a energia, inclusive alguns teóricos dizem que existe uma associação direta entre energia e tempo, eles são comungados. Então você imagina o que não poderia estar acontecendo numa outra dimensão, em um outro lugar, e que de alguma forma não é muito para o campo espiritual, isso é mais para o campo da ciência, mas também existem teses a respeito disso, de como você vai bifurcando a sua vida, como o efeito borboleta traz. É justamente isso que ele está apontando. Olha, foi o fato de você decidir salvar o seu pai e sua mãe, e não a sua irmã, que te trouxe para esse caminho. Mas se você salvasse a sua irmã, o seu caminho seria esse. E ele teve a oportunidade, olhando a bifurcação das dimensões, como seriam os 2 mundos. Às vezes isso causa um problema, porque você também pode não conseguir voltar e mudar de novo. Então, olha como essa questão do determinismo nosso, que é essa capacidade da relação com o tempo que nós temos, não sei se todo mundo lembra aqui, porque tem uma questão também de diferença de algumas idades, mas existia a rádio relógio. Alguns têm saudades, outros não, mas a rádio relógio dizia, a cada segundo praticamente ela colocava uma frase, ou ela aproveitava alguns segundos para fazer uma reflexão, e a rádio relógio dizia que a cada segundo existem milhares e milhares e milhares e milhares de milagres no mundo. Então olha que interessante, porque como ele lidar com esse elemento do tempo, a rádio relógio vivia do tempo, né? Vive do tempo, e de repente trazer essa reflexão para a gente. A cada segundo acontecem vários milagres. Muito legal. Gente, eu vou chamar um pequeno intervalo. Eu queria lembrar vocês que nosso chat está aberto. Se quiser entrar, interagir com a gente, compartilhar, vai ser muito legal. E daqui uns 5 minutinhos a gente está de volta. E eu não comentei no início do programa que nosso amigo Corinto Meff também é poeta. E ele vai trazer aqui pra gente, ele tem um livro, né, Corinto? Livro de poesia, Dose Dupla. Que inclusive eu já recebi um livro autografado, amei, adorei. E o Corinto vai fazer pra gente uma poesia. Já vai me dar uma ajuda aqui, que... Tá bom. Vamos lá. O título da poesia é Parei o Tempo e Me Vi. Então tem uma relação direta sobre a questão do tempo. Qual o referencial do tempo? Os segundos, os minutos, as horas, a lua, o sol, as estrelas, o antigo, o novo, o atual? O tempo passa ou somos nós que nos movemos? Ele é uma velocidade, uma massa, um ritmo? Domina o espaço ou apenas figura nele? Nos confunde, nos alerta ou nos direciona? O tempo começa quando? No início, no fim, no meio, na esquerda, na direita, no centro, em cima, embaixo, na metade? De onde vem o tempo? De uma sensação, um sentimento, uma emoção? Do único, do coletivo, de Deus? Do infinito, da luz, da energia? O tempo tem tempo para si? O tempo sobre o tempo passa dobrado? O tempo através do tempo é transparente? O tempo sem tempo é travado? O tempo influencia o intempestivo? E a tempestade? E o temporão? E a intempérie? As perguntas se intensificam. Nem sempre devemos nos curvar à temporalidade. Então, resolvi domá-lo. Ele assim incorporou o nada, o atemporal. E neste momento, sem qualquer domínio do tempo, foi possível me revelar. Uau, que lindo! Obrigado. Nossa, lindo, lindo, lindo. Muito legal. Quantos elementos do tempo são tratados na poesia, Pois e só quando é. ele teve a capacidade de parar o tempo, né, ceder um tempo para si, ele se conheceu. Muito Teve a legal. oportunidade de se revelar. Quanta coisa oculta a gente não carrega dentro da gente ainda para ser trabalhada.
Isso entra dentro do programa passado, que nós falamos sobre autoconhecimento, né? Do quanto é importante a gente se mergulhar mesmo dentro da gente e saber que de todas as potencialidades que Deus nos deu, que Ele nos capacitou, né? E que às vezes a gente fica com tantas cobranças e a gente tem muito mais a dar, muito mais a entregar do que para reclamar, né? E eu trouxe uma imagem da matriz de Eisenhower, né? Essa matriz, gente, nós falamos muito nos nossos treinamentos e eu achei interessante a gente trazer em função de ser uma informação útil mesmo. Porque na grande maioria das vezes o que acontece? A gente trabalha muito naquele primeiro quadrante ali em cima do importante e urgente. Ou seja, a gente está sempre apagando incêndio. Eu comentei aqui, mas antes um pouquinho, que eu tenho 3 filhos, trabalho, estudo. E quantas vezes a gente trabalha aí na loucura, só apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. E o Corinto colocou muito bem que quando a gente trabalha apagando incêndio, a gente não trabalha, a nossa mente, ela não está calma, tranquila o suficiente para assimilar, para perceber os problemas e as dificuldades e o cenário da vida e ter a melhor resposta, né? Raciocinar com calma e tranquilidade e adotar a melhor estratégia. Então, por isso a importância da gente gerir o nosso tempo e não trabalhar só em cima do urgente. Muitas coisas são importantes, a gente tem que resolver, mas a gente não pode deixar que virem urgentes e que a gente fique sempre atrasado, parece que a gente está sempre um passo atrás, né? E o segundo quadrante da matriz, eu queria que os meninos colocassem novamente, é o não urgente e o importante. Isso aí é o ideal, ou seja, eu trabalhar no que é importante para mim, mas com prazo. Eu me programei, eu me planejei e eu consigo agir dentro de um prazo que me dê capacidade de raciocinar, de adotar a melhor estratégia, de me preparar para reagir e para ser proativa às situações. E eu só vou conseguir ser proativo se eu tiver tempo, prazo para pensar. Então, nunca deixar as coisas virarem urgentes, as coisas importantes virarem urgentes, né? O outro quadrante fala do não urgente e importante. Aliás, do não importante e urgente, que são aquelas coisas que a gente consegue muitas vezes delegar. Então, aquilo que é não importante, mas é urgente, a gente muitas vezes consegue delegar. Eu delego um monte de coisa para minha filha de 12 anos. Um monte de coisa que eu não dou conta de fazer. A agenda do meu filho de 9, do meu caçula. Duda, mamãe não tem condição, não vou chegar em casa às 10h30 da noite e ficar olhando a agenda da escola. Olha pra mim o que foi importante, você me avisa. Né? Tem coisa que dá pra gente delegar. Dá pra delegar pra secretária em casa, no trabalho, dá pra delegar pro maridão, né? Dá pra delegar pra namorada. E a outra é o não urgente, não importante. E eu achei importante trazer isso pra vocês, porque quanto do nosso tempo nós perdemos no não urgente e não importante. Né? Tem algumas pessoas que, alguns amigos meus, sabe, Corinto, estão meio bravos comigo porque eu saí de um monte de grupo de WhatsApp. Mas eu quero que vocês me perdoem, gente, porque eu não dou conta. Sabe, eu percebi que estava me atrapalhando na minha produtividade, porque eu fico curiosa, fico querendo interagir, fico querendo saber das coisas, querendo conversar, e nisso vai 1 hora, vai 2 horas, vai 3 horas. Né? Esses dias eu bati o carro porque eu estava no WhatsApp, gente. Quer confessar. Você vê que é interessante, eu recebo crítica dos meus amigos porque eu não tenho WhatsApp. Pois é. Você vê que complicado, né? Como é complexo, né, de você lidar com isso. Eu não tenho, é uma opção. Mas alguns já alegam que você já está virando para você. Você está virando extraterrestre, Corinto. Não. Você vê como os amigos criticam. Não, eu falei, como assim? O Corinto não tem WhatsApp? Eu falei, ele é daqui. Pois é, trabalha com tecnologia. Eu falei, ele é daqui dessa terra? Ele habita nesse mundo? Gente, mas meus queridos amigos que estão aí, vamos tomar cuidado com o que não urgente, não é importante, que a gente está gastando tanto do nosso tempo precioso, né? A gente falou mais cedo até da questão dos filhos. A gente tem que trabalhar sim, a gente tem que estudar, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer. O mundo está competitivo sim, não tem como negar, isso é um fato.
O mundo hoje não é o mesmo há 20 anos, há 30 anos. Mas quando você busca seu filho na escola, você volta chateado, estressado, nervoso, brigando no trânsito, ou você volta cantando uma música com seus filhos, perguntando como foi o dia na escola. Assim, quantas vezes nessa vida louca que eu tive, 1 hora de trânsito era 1 hora de conversa, era 1 hora que talvez se eu estivesse em casa, eu não iria conseguir parar 1 hora para ficar conversando, perguntando, né? Quer ver a melhor parte é quando eu levo as amiguinhas, os amiguinhos para o shopping, para o cinema. Gente, as conversas eu fico rolando de rir sozinha. Só de butuca lá ouvindo. E as conversas são ótimas. Então, assim, quando a gente tem pouco tempo, a gente tem que aprender a gerir esse tempo. E tem o gráfico de Pareto que fala que a gente deve utilizar 80% do nosso tempo, do nosso dinheiro, né, em 20% das coisas mais importantes que a gente tem para fazer. Né? Não é 20% fazendo coisa importante e 80% fazendo não importante. É 80% fazendo o importante e 20% a gente administra com o WhatsApp, com o Facebook e com todas essas outras tecnologias. Uma outra dica que eu gostaria de dar. Uma das coisas foi até o Mark Zuckerberg, né, o cara do Facebook, que implementou reuniões durante caminhadas. Né? E teve uma época, o ano passado, há 1 ano, o meu marido, a gente descobriu alguns probleminhas de saúde, e ele teve que se cuidar um pouco mais, e a gente começou a fazer longas caminhadas juntos, e eu percebi que o Mark Zuckerberg estava bem certo nisso, porque quando você está caminhando, o oxigênio está circulando, você raciocina melhor, você vê a natureza, vê, né, os passarinhos, e a conversa é diferente, ela é mais leve. Né? Nós passamos algumas adversidades no ano passado, e quantas coisas nós resolvemos nessas caminhadas. E às vezes até o silêncio também é importante. Né? Que a gente também tem que saber estar bem com o silêncio. O Arnaldo Antunes, numa música dele, fala que o silêncio foi a primeira coisa que existiu. Não sei se vocês conhecem essa letra, ela é um poema também. Que lindo. Mas vale muito a reflexão sobre isso, que ele fala antes de vir a bicicleta, antes de vir o carro, antes de ouvir a televisão, havia o silêncio. Né? Então o silêncio foi a primeira coisa que existiu. Então você também saber lidar com essa primeira coisa que existiu é muito importante. Ela tem uma relação com as reflexões anteriores que nós fizemos de como você usa. Foge um pouco desse determinismo do que é importante ou do que é urgente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A sociedade ela vai criando ao longo do tempo alguns conceitos que vão também nos massacrando na vida. O que é sucesso, o que é importante, o que é urgente, nem tudo parte da gente. Então, para mim, o primeiro elemento é como você se encontra como pessoa, as suas aptidões. Se olharmos isso, a família é um elemento importante, a escola é um elemento importante, os locais que nós interagimos no dia a dia, como empresas, as igrejas, tudo isso é muito importante na nossa vida. O problema é que essas instituições, como eu enxergo hoje, elas estão defasadas para alguns elementos que nós temos para trabalhar muito mais na sociedade, dado esses avanços que são inegáveis e que poderiam nos ajudar quando você começa na escola a manifestar dons artísticos. Educação artística hoje é algo que você coloca ali para cumprir a legislação e é fácil de passar e não traz nada que agregue. Então, como é que você vai gerar cantores, compositores, instrumentistas, bailarinos, dançarinos? Olha a gama de coisa que nós poderíamos já, de alguma forma, estar trabalhando na sociedade, mas porque, de alguma forma, isso não faz parte da agenda de financiarização do mundo, da agenda que você precisa ter bens materiais. Então, tem tanta coisa que a gente precisa mudar para conseguir, de alguma forma, nos ajudar a olhar para esse tempo e dizer, eu não perdi o tempo, porque os elementos que vêm depois disso é o que vem da falta de tempo. Frustração, depressão, tristeza, né? Eu não consegui fazer tudo aquilo que eu queria, porque em determinado momento você ficou atrás de uma agenda que não era sua. Verdade. Então não seria melhor se nós tivéssemos capacidade, fôssemos educados para construir as nossas agendas, independente se nós fôssemos ricos ou pobres, se tivéssemos carro do ano ou não, ou seja, conseguir construir uma agenda de sucesso na sociedade que fosse muito mais saudável para todo mundo. Não, e importante também nesse momento é fazer uma chamada para todas as pessoas, né? As pessoas que estão nos assistindo agora, para nós, né? E para quem vai ainda nos assistir.
O que realmente é importante, né? O que realmente é necessário? O que importa para mim? Por que eu faço as coisas como eu faço? Porque, na verdade, no fim das contas, todos nós estamos procurando a felicidade. O tempo inteiro, a nossa vida é motivada para isso, todo mundo quer ser feliz. Mas o que realmente me faz feliz? Então, identificar esses valores são importantes, identificar mesmo o que te move, identificar quais são os prazeres, né, que nos fazem ter essa plenitude, que nos fazem trazer essa plenitude para dentro da nossa casa, para nossas famílias, para as pessoas com quem nos relacionamos, com quem nos cercam. Então, a gente precisa deixar de lado um pouco as coisas que não importam, porque muitas vezes isso é um hábito e que esse hábito está nos controlando e que, na verdade, deveria ser o contrário, né? Nós temos o domínio da nossa vida, nós temos o domínio porque Deus nos fez assim, Deus nos constituiu assim. Então, até que ponto nós estamos dominando a nossa vida? É o momento de parar, de refletir, é o momento de buscar uma melhoria, porque, afinal de contas, o tempo nos traz isso, né? O tempo nos traz essa possibilidade de sermos melhores cada dia. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje, eu quero isso. Né? Então, acho que é um momento importante de reflexão. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer, até compartilhando com vocês, uma outra prática que o Mark Zuckerberg implantou na empresa dele, no Facebook, e que depois foi copiado para várias empresas do Vale do Silício, que foi travar a quarta-feira. E muitas das vezes a gente não consegue travar um dia da semana, mas o nosso conselho hoje é trave 1 hora, 2 horas, 3 horas da sua quarta-feira. Por que quarta-feira? Que é o meio da semana. Então dá para você parar, avaliar o que ficou pendente de segunda e terça que você precisava de fazer e que você não fez, que era importante, e você consegue se planejar para o restante da semana. E uma das coisas que me incomodava muito quando eu estava em grandes corporações, trabalhando, é essa coisa da excesso de atividade, o excesso de execução e o pouco planejamento. Porque quando você só executa, você não executa com a melhor estratégia. E hoje eu me esforço muito, hoje eu sou dona da minha própria empresa, eu e Laíma trabalhamos juntas, e assim, a gente se esforça muito para a gente ter o nosso momento de planejamento, de organização da nossa agenda, de organização da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano. E é importante, então, a gente parar com esse ativismo e ter esse tempinho. Poxa, eu quero tirar 2 horas da minha semana para eu fazer nada, aspas, para nada. Para eu me organizar, para eu ter um encontro comigo mesmo, para eu ter um debate comigo e falar, Kalina, tá legal, tá bom assim, o que precisa de ajustar, o que precisa de melhorar? Porque às vezes a impressão que eu tenho, não sei se é a impressão de vocês, é que muitas coisas a gente vai fazendo no reativismo e o que acontece? Vai reagindo sem planejamento e aí as coisas vão acontecendo. E vão acontecendo não da forma como a gente gostaria, porque a gente só reagiu. Então, é uma outra dica, não sei se meus amigos aqui compartilham, né, dessa opinião, mas eu acho que a gente precisa mesmo de parar dessa loucura e falar, olha, quarta-feira de tal a tal hora é um tempo meu. É um tempo para mim. E dentro do que você colocou, Corinto trouxe uma coisa muito interessante sobre a questão da arte. Eu sou eterna defensora da arte, sou apaixonada pela arte e eu entendo, eu percebo hoje, dando treinamento dentro das empresas, é que as pessoas estão usando tão pouco os 2 lados do cérebro, que elas estão menos criativas, sabe? Elas estão tão ali no racional que até as soluções de inovações elas estão comprometidas. Porque usar a arte, fazer arte, é utilizar o outro lado do cérebro que você não usa no seu dia a dia. E daí você vem as doenças também. Tá aí o Alzheimer, né? Então, uma das coisas que a gente fala nos treinamentos, gente, aprenda uma coisa nova. Faça uma coisa que você nunca fez. Sabe, para sair... eu lembro que uma vez um grande amigo meu, um cara super bem sucedido, ele estava entrando num processo de depressão. E ele conversando com um pastor que era psicólogo, ele falou para ele assim, olha, você está com excesso de atividade, excesso de rotina, aquela rotina presa. Cancela um pouco da sua agenda e vai fazer alguma coisa que te dê muito prazer. Ele foi fazer hipismo e passou a depressão.
Entende? Então, assim, um conselho que eu dou até uma esposa de um amigo há algum tempo, falei, tava num processo meio complexo, eu falei, poxa, vai trabalhar com arte, sabe? Vai, sei lá, aprender a fazer alguma coisa manual, trabalhar o outro lado da mente. Nós conhecemos um senhor que dá aula de frevoterapia, gente, uma coisa incrível, nunca tinha ouvido falar. Né? E eu fiquei surpresa porque com a informação que ele me trouxe. O frevo, o que faz? Você dança com a sombrinha aqui, 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 e isso você está usando todos os lados do seu cérebro. Uma pessoa que dança frevo jamais vai ter Alzheimer. Porque ele está ali trabalhando o tempo inteiro os lados do cérebro. Então, vamos, gente, vamos dançar, sabe? Vamos viver mais a vida com mais tranquilidade, sabe, né? Vamos... E não precisa ser uma coisa tão demorada, né? Porque se a gente falar assim de 30 minutos por dia, poxa, nós estamos falando de quase 180 horas por ano. Então, o que é possível fazer em 180 horas? Nossa, é muita coisa. Se a gente falar de 1 hora, é uma pós-graduação por ano, né? O que eu posso fazer por mim em 1 ano com 180 horas? Exatamente. Acho que ainda tem um fator que nos ajuda muito. Aí eu posso usar da área que eu trabalho. Eu sou extremamente favorável e até talvez por isso o Mark perceba isso no Facebook. A tecnologia está aí para nos ajudar, e não o inverso também. O mesmo raciocínio que a gente faz para o tempo, a gente pode empregar para a tecnologia. Não é você ser escravo da tecnologia em si. Mas você imaginar que ele cede à quarta-feira, mas por outro lado, as pessoas podem estar de alguma forma criando alguma coisa em qualquer horário. Sim. O que a tecnologia proporcionou hoje é você ter múltiplos perfis em vários momentos, quase inclusive ao mesmo tempo. Porque ela te dá uma capacidade de reprodução, de recriação instantânea. Então, se as empresas souberem lidar com isso, na verdade você pode estar criando quando você está a caminho do trabalho. Essa 1 hora a caminho do trabalho é a hora que ele tira na quarta-feira. Porque se essa pessoa ela está aberta à criação o tempo inteiro, ela se sente apta a criar, estimulada, ela tem os canais para dar essa vazão, o que acaba acontecendo é que essa quarta-feira ele ganha de uma outra forma. E esse é o olhar de como a tecnologia consegue favorecer a forma do hábito tradicional com seus profissionais, mudar esse seu hábito de trabalho e tornar com que esse ambiente seja essas famosas 8 horas que a gente dedica à empresa, e que muitos dizem até que é mais tempo do que para a família, infelizmente é uma frase corriqueira, é como você faz com que isso seja cada vez mais saudável, mais prazeroso, e onde quem ganha é o ecossistema. O conceito moderno hoje de empresa, de empreendedorismo, de retorno é ecossistema. Não adianta eu lucrar e aquele que me fornece não lucra. Sim. Não adianta eu lucrar e o meu funcionário não lucra. Não adianta. No futuro, cada vez mais, esses ecossistemas serão elementos muito importantes. E eles têm uma relação com o tempo, porque os sistemas interagem no tempo. Eu acho que tem uma correlação direta a isso que você está falando. E aí, meus amigos, nós ainda vamos ouvir mais uma vez os meninos aí tocando, a BR-080 e a Rocomotiva, né? As duas bandas representadas aqui, junto com o Gel, cantor e compositor. Mas eu gostaria de encerrar com uma passagem da Bíblia que fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Né? A partir do momento que a gente consegue olhar para a nossa vida e olhar não com um olhar tão rígido, tão duro, mas um olhar de que nós estamos no caminho, né? Estamos aqui no caminho da graça, estamos no caminho da graça de Deus, e se a gente se olhar com esse olhar, em um olhar de que eu preciso ser melhor a cada dia, um pouquinho cada dia, preciso dar um passinho a cada dia, né? Tem uma reflexão aí que alguém disse que daqui a 1 ano eu vou me arrepender das coisas que eu não iniciei hoje. Então, como a Laíma bem colocou, se eu só tenho meia hora, são meia hora que eu vou dedicar fazendo uma dança, que eu vou fazer uma arte, que eu vou fazer algo que eu gosto muito, ou que eu vou tirar para comer pipoca com os meus filhos e assistir filme. Né? Eu falei que lá em casa agora, eu estou inovando, estou colocando sessão cinema em casa e fazendo um brainstorm depois do cinema, porque, assim, é super interessante ouvir a opinião do meu caçula de 9, da minha filha de 12 e do meu filho de 20, são opiniões assim, olha, super antenadas e conectadas, eles têm uma capacidade de criação muito alta que a minha. Aí eu roubo as ideias todas para levar para os treinamentos, gente, não sou eu. Gente, mas foi uma tarde deliciosa, muito obrigada pela presença de vocês. Corinto Meff aí representando BR-080, o Gel,
Gel. Agradeço. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado demais. Até a próxima. Celso, Arias, até a próxima, com certeza. Seja em breve, né? Todo mundo aqui, que seja em breve. Até promover um encontro entre as músicas aqui, os músicos. Pois é. Gente, ter amigo é a melhor coisa do mundo. Ter amigo é assim, você liga para um amigo e fala, olha, tô precisando de você. Aí os caras têm aqui quarta-feira, tá aqui tem que ter o WhatsApp, né? Até, olha, essa observação é importante, até sem o WhatsApp. Então tá bom, então se você me permitir, eu vou fazer uma reflexão aqui importante. Nós temos que lembrar que essa contagem do tempo, quando se contou o dia, era o efeito do Sol e da Lua. A semana, ela tem uma relação com a Lua, com as passagens. Então nós temos que lembrar que a contagem física, ela veio da natureza. Então a gente também não precisa se prender a todos os elementos. É uma defesa que eu faço. Mas eu cedo. Tem vários motivos para ceder a tecnologia. Ok. Então vamos, meninos. Laílma? Gente, espero que o dia de hoje tenha contribuído, né? Porque o nosso propósito é esse, a gente está aqui querendo trazer realmente o melhor para as pessoas, para falar de gente. Muito obrigada, a tarde foi ótima. Parabéns, meninos, obrigado. Essa música, ela tem relação com o tempo também. Chama Primeiros Erros. Lindo demais. Vou cantar em homenagem a uma pessoa que está aqui nos acompanhando, não nesse debate, mas está aqui comigo. Em especial porque ontem eu cedi 1 hora e pouco também do meu tempo para uma coisa importante. Às vezes a gente tem agendas que são tão curtas, mas a gente tem que saber o que é importante e urgente na vida da gente. Então eu vou cantar essa música. Legal demais. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê, se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, ó, meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, chove. Chove, chove.